boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Mensana, diretamente aqui dos estúdios da AltV. Vamos falar sobre ozonioterapia, que tem assim trazido, está trazendo já há anos, na verdade, diversos benefícios comprovados. Muito usado na Alemanha, nos Estados Unidos, em diversos países, em Cuba, inclusive andei vendo que em Cuba eles usam o ozonioterapia para todo tipo de patologia. Mas para estar esclarecendo essa e outras questões, eu convidei a doutora Maria Emília Gadelha Serra, que é presidente da como chama mesmo? Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Medicinal. Médica. Desculpa. Então a gente vai dar início para saber tudo sobre a ozonioterapia aqui, gente. Vamos dar boa noite para a doutora Emília. Boa noite, doutora Emília. Boa obrigada, noite. Viu, por ter vindo, por estar aqui. Sim, muito obrigada. Hoje tudo meio tumultuado, corrido, então eu acabei abrindo o programa meio que embaralhada aqui. Desculpa, gente. E na semana passada, inclusive, eu disse que hoje seria a última quinta-feira de programa. Não, é quinta-feira que vem, que é o último dia do programa Mensana de 2019, tá? O futuro aconteceu naquele momento. Boa noite, doutora Emília, de novo. Boa noite. É assim, muito usado em diversos países, né? Como que está aqui no Brasil? Como que está o cenário brasileiro com a ozonioterapia? A ozonioterapia, ela atualmente tramita um projeto de lei na Câmara dos Deputados, que é um projeto de lei federal, para regulamentar a ozonioterapia como um procedimento médico e odontológico. E, além disso, a ozonioterapia foi incluída nas práticas integrativas e complementares do SUS em março do ano passado, pelo ex-ministro Ricardo Barros. E ela consta atualmente dentro das 29 práticas integrativas. Olha só. Então, para o pessoal entender, para a gente estar entendendo melhor, a pergunta básica: o que é ozonioterapia? Bem, a ozonioterapia nada mais é do que a aplicação de uma mistura gasosa, oxigênio e ozônio, que você precisa fabricar a partir de um aparelho gerador de ozônio medicinal. É um aparelho portátil que recebe uma fonte de oxigênio puro e dá uma descarga elétrica de até 15.000 volts no oxigênio, dissocia as moléculas de oxigênio e reagrupa como ozônio. E sai na seringa uma mistura gasosa, que é aplicada de diversas formas. E aí esse gás, né, na verdade é um gás, ele pode ser borbulhado em água bidestilada para fazer uma água ozonizada. Ele pode ser borbulhado... Seria aquele na banheira, né? Mas aí existe a água ozonizada para curativos e existe a hidrozonoterapia, que é feita com o ar ambiente. Né? O ozônio é feito a partir do ar ambiente. Mas o ozônio medicinal mesmo, ele também pode ser borbulhado em óleos, e aí isso é um procedimento farmacêutico, Sim. De produção industrial de óleos ozonizados, cremes, cosméticos, e também a aplicação do gás em si, na forma de bolsa plástica para tratamento de feridas, em que você esvazia uma bolsa plástica, tira o ar, né, com vácuo e enche com essa mistura gasosa para tratamento de feridas. E as aplicações sistêmicas, em que você tem a aplicação por via retal, a aplicação misturada ao sangue, que são as autohemoterapias maior e menor, e outras vias menores de aplicação. Eu vi que é usado até em animais. Sim, os animais são super beneficiados e respondem muito rápido, né? Tanto animais de pequeno porte, tipo cachorros e gatos, e cavalos. Eles têm muitos trabalhos fora do Brasil com a performance de cavalos de corrida. Na Colômbia tem uma clínica especializada que recebe cavalos do mundo inteiro e eles fazem treinamento, otimização de performance de equinos. É muito interessante. Que interessante. E eu estava vendo que o ozônio, ele é bom para mais de 200 patologias, 200 doenças. Sim. É verdade isso? É verdade. Isso é uma questão que sempre as pessoas colocam como se fosse algo assim muito
fora do normal, né? Mas na verdade o ozônio, uma das ações dele é agir sobre um sistema que todas as células humanas têm, que é o sistema NRF2, que é um sistema que controla um outro sistema que é o relacionado à inflamação crônica. Então, esse sistema NRF2, ele controla mais ou menos 600 genes. Então, nem são 200 doenças, são quase 600. E por quê? Porque a base de várias doenças é a inflamação crônica. Então, quando você tem um mecanismo que age na fonte, né? Então você pode usar para qualquer coisa, assim. Na verdade tem que entender a bioquímica, né? E estudar direitinho, mas em geral é muito útil para várias doenças, sim. Qualquer médico pode aplicar? Os médicos, idealmente no mundo, a ozonioterapia é um procedimento médico. E aqui no Brasil, por conta de uma série de dificuldades com o Conselho Federal de Medicina, hoje em dia a ozonioterapia ainda é considerada um procedimento experimental. Acho que é o único país no mundo em que isso acontece. Né? Isso foi usado na Primeira Guerra Mundial. Sim, na Alemanha. Vem dos alemães do final do século XIX e muito utilizado na Primeira Guerra Mundial. E aí depois, na década de 30 do século passado, aconteceu um movimento nos Estados Unidos em que a Academia Americana, né, de Medicina, né, o presidente na época estimulou a indústria farmacêutica e fez um movimento contrário às medicinas consideradas alternativas hoje em dia. E, na verdade, o ozônio é uma técnica totalmente apoiada na bioquímica. E não tem nada de alternativa. Precisa conhecer bioquímica e fisiologia humana profundamente para poder aplicar. E nessa ocasião houve um boicote de todas essas terapias que eram competitivas com a indústria farmacêutica que estava nascendo naquela época, na década de 30, e esses tratamentos foram alijados, inclusive a ozonioterapia, e a ozonioterapia persistiu em países que não falavam inglês. Então, na Rússia, na Itália, na Alemanha, e continuou se desenvolvendo até que, obviamente, os resultados falaram mais alto. É o resultado que a gente está interessado. Né? Tem resultado, tem benefício, é bom para tanta coisa, por que não? Matéria de faculdade, nem pensar, né? Na faculdade. Você sabe que cada vez mais as ligas de medicina integrativa de vários hospitais, eu já dei aula na Santa Casa, na Faculdade de Medicina do ABC. Olha que legal. Né? As faculdades estão se abrindo, principalmente então, o Brasil na tá medicina, na saúde. No aspecto universitário, né? No assistencial ainda está deixando a desejar. Que coisa bacana. Mas o ozônio, voltando a essa questão da aplicação, né? O ozônio, como ele age liberando oxigênio nos tecidos, ele tem uma ação germicida potente contra fungos, bactérias e vírus. Né? Não existe nada conhecido que faça um efeito tão amplo germicida. Nenhuma bactéria resiste aos encantos do ozônio, eu costumo brincar. Não tem como, porque a bactéria não tem sistema antioxidante, o ozônio é uma substância altamente oxidante, é o quarto oxidante mais potente conhecido. E tem todo o aspecto de modulação de dor e de inflamação crônica. Então, quando você pensa que se tem, você vai corrigir uma questão de baixa de oxigenação, de fluxo sanguíneo e baixa de oxigenação, ou um quadro infeccioso, ou um problema imunológico ou inflamatório, a maioria das doenças se enquadra em uma ou mais dessas categorias. Então, naturalmente, a ozonioterapia pode ajudar. E quanto antes começar a usar, o resultado sai mais rápido, né? Sim. Ou seria um tratamento, dependendo do caso, um tratamento mais longo? Rápida, existem protocolos de tratamento internacionais que são já estabelecidos, né, pelas sociedades mundiais. Existe a Federação Mundial das Sociedades Médicas de Ozonioterapia, e hoje em dia o presidente é um romeno, né, e esses protocolos já são conhecidos internacionalmente há décadas. Não é algo novo aqui, nem típico do Brasil somente. E a ideia é que essas técnicas elas sejam difundidas a nível mundial com uma certa padronização para justamente possibilitar comparações.
Então, nas doenças, obviamente numa doença aguda, num caso de cirurgia, não há o que discutir, há a necessidade de cirurgia. Agora, nas doenças crônicas, em que é necessário você tratar a base do problema, identificar as causas e fazer um trabalho de conhecimento do problema, na verdade, das causas que estão em ação gerando aquela doença, a ozonioterapia pode ajudar muito, porque, em geral, você vai ver nas doenças crônicas um componente de infecção ou de baixa de oxigenação ou de inflamação crônica ou um processo alérgico. E aí, como o ozônio age em todos esses níveis, é muito útil você associar de forma complementar a ozonioterapia aos tratamentos convencionais. Tem as principais doenças, assim, quais são indicadas? Sim, as doenças, por exemplo, feridas, né? Feridas de pé diabético, feridas, úlceras venosas, úlceras arteriais, em que você, na literatura, se fala que a ozonioterapia, em feridas menores que 5 centímetros, ela cicatriza entre 20 dias a 2 meses. Então, é muito rápido, né? Em casos de infecções, então, por exemplo, em feridas, novamente, que você tem um biofilme bacteriano, aquela capinha, assim, uma secreção que se forma em cima da ferida, a remoção desse biofilme das bactérias, que é uma matriz de proteínas que as bactérias fabricam para se protegerem, né, da ação dos antibióticos, por exemplo. O ozônio, na forma de água ozonizada ou na forma de gás, ele ajuda muito a fazer a remoção desses biofilmes bacterianos. E aí você tem as dores todas, dores de hérnia de disco, dores lombares, de coluna, dor articular, joelho, cotovelo, ombro, quadril. Que é horrível, essas dores são horríveis, né? Sim. E o ozônio ajuda muito. Sim, exatamente, porque muito da dor crônica tem a ver com baixa de oxigenação, diminuição da chegada de oxigênio nos tecidos e o processo inflamatório que ficou desencadeado cronicamente. Então, quando você usa ozônio, o que o ozônio vai fazer? Ele vai induzir o sistema que nós chamamos antioxidante dentro das células, regula a produção das substâncias inflamatórias e aí, à medida que você repete as sessões, o seu corpo vai aprendendo de certa forma, se defender dessa pequeno estresse oxidativo que o ozônio gera e ele se capacita a fabricar mecanismos de adaptação que ajudam a resolver o problema. Né? Tem contraindicação? A única formal é uma deficiência crônica de uma enzima chamada G6PD, que é glicose 6-fosfato desidrogenase, que é uma condição genética. E essa enzima, em geral, é indicado que se faça a dosagem dela antes de iniciar os tratamentos para excluir se a pessoa não tem uma deficiência grave absoluta. Deficiências leves não são contraindicação. Olha só. E na gravidez também, né? Porque normalmente se... Grávidas não são passíveis exatamente porque se acontecer qualquer coisa, aí vão dizer que foi o ozônio o responsável. Mas em outras condições que você tenha, por exemplo, um sangramento ativo, não tem indicação de ozonioterapia, um hipertireoidismo descompensado também não. Primeiro você compensa a condição clínica e depois... Para depois estar aplicando o ozônio. Sim. Mas então eu posso, por exemplo, se eu fizer um tratamento com ozônio, agora voltando na ala médica, eu posso dizer o médico que está me tratando? Como que é isso? Se eu for numa clínica... Porque assim, eu vi um vídeo em que o doutor, não sei se eu poderia estar dando o nome dele aqui, que ele, um depoimento, que ele faz tratamento com ozônio, os resultados são maravilhosos, mas ele não pode dizer o médico que está tratando dele. Hoje em dia, a situação no Brasil, em função dessa condição da resolução CFM 2181, é que considera que o ozonioterapia é um procedimento experimental, né? Então, na Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica, nós temos os protocolos registrados na plataforma Brasil em protocolos de pesquisa, em hérnia de disco, em feridas. Agora estamos fazendo protocolos em sequelas de AVC, de acidente vascular cerebral, derrame, em paralisia cerebral, em sequelas
vacinais em crianças em que crianças nascem, com autismo. parece que o resultado é Sim. maravilhoso, né? Com paralisia cerebral você reduz Reduz não as chega, sequelas. não chega a curar, talvez. Então, Mas só de reduzir... Não tem ainda um estudo de grande número de pacientes para afirmar isso, mas nós estamos trabalhando no projeto de pesquisa exatamente. Né? Em oncologia, como tratamento complementar, reduzindo efeitos colaterais de químio, de rádio. Muita gente, né? Passando. Isso melhora muito a qualidade de vida dos pacientes com dor crônica, oncológica, e a qualidade de vida, a fadiga oncológica. Há um estudo na Itália mostrando que aquele cansaço que os pacientes oncológicos apresentam, eles são, em geral, relacionados à produção de uma substância chamada TNF-alfa, que faz ação no sistema nervoso central e promove esse estado de fadiga crônica. E o ozônio, ele justamente age modulando, regulando para baixo a produção dessa substância, TNF-alfa, melhorando a fadiga. Então, um paciente oncológico que use ozônio, ele vai passar muito mais facilmente, tanto pela quimio quanto pela radioterapia, principalmente pela quimio. Que maravilha. Isso é muito importante em termos de qualidade de vida, né? De você viabilizar, inclusive viabilizar o tratamento convencional. Né? Isso, eu acredito que nos próximos anos a oncologia vai adotar a ozonioterapia, porque é necessário. Né? Você não tem como evitar que uma pessoa possa ter acesso a um tratamento que vai melhorar a qualidade de vida dela. Eu também não entendo não é uma lógica. O contrário disso. Não dá para entender. Agora, pode contar pra gente como que surgiu o seu interesse? Porque ela mandou o currículo dela, gente, eu ia ficar o programa inteiro lendo o currículo dela. Maravilhoso, parabéns, viu, pelo seu currículo. Mas como que surgiu o seu interesse? Estudar ozonioterapia. Pode contar pra gente? Posso. Na verdade, a minha formação é como otorrino convencional, né? Eu estudei na UFRJ e fiz residência na USP de Ribeirão Preto e depois fiz mestrado na Escola Paulista. E aí eu tive um tumor de tireoide aos 33 anos e isso abriu meus horizontes, porque eu fui tentar entender o que ia acontecer comigo, porque eu adoeci numa idade jovem. E aí eu me dediquei a inicialmente estudar homeopatia, estudei medicina chinesa na AMBA, né, na Associação Médica Brasileira de Acupuntura, e a partir daí você vai entendendo que não é só alopatia, né, que a visão que nós temos no Brasil da medicina é muito focada na alopatia norte-americana, que não é suficiente, definitivamente. E aí eu comecei a estudar mais a linha da medicina europeia, principalmente da medicina alemã, e me deparei com ozônio. E aí quando eu aprendi a ozonioterapia, eu falei, nossa, o que é isso? E aí comecei a fazer os cursos fora do Brasil, entender melhor. Aí teve que controlar o problema de tireoide para começar a aplicar, não é isso? Não, na época nem conhecia o ozônio. Não, eu me tratei com a medicina convencional, com cirurgia e depois com todo o resto, né, da medicina chinesa, de fitoterapia e suplementação nutricional, correção de dieta, uma série de cuidados outros, porque as doenças de tireoide hoje nós sabemos têm muito a ver com contaminações ambientais. E na ocasião, um dos fatores no meu processo de adoecimento foi exatamente a retirada inadequada dos amálgamas dentários. Eu fiz uma intoxicação por mercúrio, né, dos amálgamas, e foi muito complexo de compensar, mas consegui. E aí, anos depois, eu encontrei o ozônio. Mas aí o ozônio realmente foi uma paixão que já virou amor. Tem quantos anos isso? 20 anos. 20 anos? Quase 20 anos. Ela sabe mais ou menos sobre isso. Mas quanto à contaminação de mercúrio, tem um aparelho que chama RAIF. Já ouviu falar no RAIF? Que ele parece que... o RAIF trabalha com frequências, né? Mas assim, o padrão ouro, digamos, de diagnóstico de intoxicação por metais pesados, ele passa por o que nós chamamos um teste de provocação de metais, que você toma quelantes via oral e o quelante venoso, que é uma substância que funciona como um ímã, que uma vez na corrente sanguínea vai atrair os metais que estão nos tecidos
e aí fazem a eliminação pela urina de 24 horas. Durante 24 horas você coleta a urina e aí dosa para saber qual é o nível que essa pessoa tem de contaminação. Mas aí o ozônio ajuda também, mas o tratamento específico é outro. Entendi. Como que foi descoberto isso? O ozônio? Como que foi? Conta pra gente. Eu acho que seria a última pergunta, né, pessoal? Seria a última pergunta nossa aqui. O ozônio, na verdade, o primeiro gerador de ozônio não médico foi feito pelo Siemens, do telefone, em 1857, mais ou menos. E aí, depois de alguns anos, se desenvolveu o gerador de ozônio, mas inicialmente todos os tratamentos eram só tópicos, só por fora do corpo, porque não existia tecnologia ainda de produção dos plásticos, que só aconteceu na Segunda Guerra Mundial. A partir daí foram descobrindo que as substâncias as quais o ozônio não atacava, né, porque você tem que ter cuidado com o tipo de equipamento, o que tem dentro do equipamento de ozônio e o que está em contato nas substâncias dos produtos em que você manipula. Por exemplo, você vai usar uma seringa, a seringa não pode conter borracha, porque o ozônio destrói a borracha. Então, a seringa tem que ser siliconizada, uma sonda tem que ser siliconizada, que é resistente à ação do ozônio, né? E todos esses detalhes. Então, esse desenvolvimento e esse tipo de conhecimento só aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a partir da década de 50, as vias sistêmicas da ozonioterapia se desenvolveram e no mundo hoje, países como os Estados Unidos, a China, Portugal. Em Portugal, por exemplo, a ozonioterapia está no sistema público de saúde já há 13 anos. Olha. Espanha, né? Egito, Turquia, Cuba, Rússia. Então, são quase 50 países em todos os continentes em que a ozonioterapia médica já está estabelecida. Aqui no Brasil nós trabalhamos durante 13 meses para produzir junto com a BIREM, com a biblioteca, né, que é ligada à Organização Pan-Americana de Saúde e à OMS, um mapa de evidências científicas da ozonioterapia médica, que já está publicado no site. E isso vai mudar esse cenário, né, da desconfiança que existe em relação ao ozônio que não é científico ou que não tem evidência científica, e na verdade nós mostramos que tem. Que tem. Sim, para essas condições em que há dor, feridas, né, e a necessidade de cicatrização. Eu vi vídeo no YouTube, gente, já estou terminando, pessoal. Eu vi vídeo no YouTube, a senhora que ela não mexia as mãos, injetaram o ozônio começou a mexer. Sim, porque quando você tem instantâneo. contratura muscular ou um processo de dor e você aplica o ozônio é um gás, ele vai fazer um enfisema subcutâneo e ele se difunde. E como ele é carregado de carga elétrica negativa, ele vai achar o ponto da inflamação que é de carga elétrica positiva e faz anula o efeito, né? Incrível. E acaba promovendo essa melhora rápida mesmo. E, na verdade, é bioquímica pura, não tem nada de milagre ou alternativo, é conhecimento bioquímico que viabiliza a ação do ozônio. Muito bem, olha, sucesso, estou na torcida aqui. Sim. Né, para essa conquista, Brasil crescendo cada vez mais, assim a gente deseja, né? A saúde é extremamente importante. Conversei aqui com a doutora Emília, que é presidente da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica. Isso. Viu só, pessoal? E seu contato? O contato eu acho que pode ser feito pelo site da Sobom, né? Tem um canal, Sobom, viu, gente? S-O-B-O-M, Sobom. Sobom. www.sobom, com M no final, .com.br. Facebook também e Instagram. Tá ótimo. Sobom BR. Sobom BR. Sobom, muito bom, é bom realmente. É só bom, só bom. É só bom, facinho, né? Pessoal, obrigada, doutora Emília, por ter vindo até aqui. Eu obrigada que agradeço, por estar esclarecendo e a gente poder estar divulgando, falando sobre esse tratamento maravilhoso aqui pra gente. Fundamental. E um detalhe importante, nós vamos lançar agora um projeto em Carapicuíba, que é uma cidade aqui do entorno de São Paulo, de praticamente 500 mil habitantes.
Nós vamos fazer um centro de ozonioterapia pelo SUS, com Olha, que todos legal. os protocolos de pesquisa cadastrados na plataforma Brasil, gratuito para a população de Carapicuíba. Olha lá, pessoal de Carapicuíba. Projeto pioneiro que vai Que- ser multiplicado por outros municípios do Brasil em breve. Que maravilhoso, sucesso, parabéns, viu? Sim. Parabéns. Obrigada. É isso aí, gente. Olha, então o nosso programa chegou ao fim. Quinta-feira que vem a gente está de volta, 8 horas da noite. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.